O desprezo da minha esposa foi selado num vale-presente de R$ 20 no dia do meu aniversário. Para uma refeição à altura das suas ambições, dizia o bilhete, escrito com sua letra elegante e arredondada. Feliz aniversário, marido medíocre. Ela não fazia ideia das ambições que realmente fervilhavam dentro de mim, nem de há quanto tempo eu vinha silenciosamente preparando o terreno para um futuro diferente. Às vezes o homem mais perigoso é justamente aquele que você já descartou. Meu nome é Elias Andrade. Tenho 38 anos. Na última década, trabalhei como engenheiro civil especializado em infraestrutura sustentável. Não é o tipo de emprego que sai nas manchetes ou vira assunto em coquetéis, mas faz uma diferença genuína. Projeto pontes, túneis e sistemas de drenagem que vão durar mais de um século. Meu trabalho é sólido, confiável, construído para resistir a tudo que meu casamento acabou não sendo. Paralelamente à carreira de engenheiro, fui um investidor paciente e discreto. No início, registrei 3 patentes de componentes para infraestrutura sustentável, o tipo de inovação sem glamour que silenciosamente economiza milhões em manutenção para prefeituras ao longo de décadas. Licenciei essas patentes a fabricantes, em vez de torrar os royalties, investi tudo, um pouco a cada trimestre, ano após ano, em empresas que eu acreditava, empresas que fabricavam coisas, empresas que construíam coisas. Crescimento lento, invisível, que se acumula em poder genuíno e silencioso. Meu pai, professor de física do ensino médio que jamais ganhou mais de R$ 5.000 por mês, me ensinou que riqueza de verdade não tem a ver com ostentação. Tem a ver com resistência. Carolina, minha esposa, nunca se interessou por esse lado meu. Para ela, eu era o engenheiro confiável e sem graça que 3 anos antes recusara uma promoção para tocar uma obra em Recife. Com isso, selara o ressentimento dela. Nossos problemas começaram, ou pelo menos ficaram visíveis, quando declinei aquela transferência. Nossos filhos, Clara, 12 anos, e Tiago, 9, estavam muito bem. Clara acabará de conquistar uma vaga na equipe competitiva de natação do clube depois de 2 anos de seletivas exaustivas, e Tiago finalmente encontrara professores que sabiam lidar com o tá dele. Arrancá-los dali por um contra-cheque maior me parecia, não apenas egoísta, mas irresponsável, a demolição do alicerce que havíamos construído em torno da felicidade das crianças. Você só pode estar de brincadeira, disse Carolina naquela noite, parada na cozinha, ainda com a roupa social do cargo de diretora de marketing, uma taça de vinho na mão. Era uma posição de 6 dígitos anuais, Elias. Um movimento de verdade, na carreira. Eu sei o que era, respondi com calma, e também sei do que nossos filhos precisam agora. A técnica da Clara disse que ela tem chance real, no campeonato estadual, se continuar nesse programa. O psicopedagogo do Tiago acabou de nos dizer que ele finalmente está no nível esperado de leitura. Tirá-los agora seria destruir tudo isso. Carolina bateu a taça na bancada de granito, um estalo seco que me fez estremecer. E o que eu preciso? Mais um ano nessa mediocridade. Essa palavra, mediocridade, virou a arma preferida dela nos meses seguintes. Nossa casa confortável em Alto de Pinheiros, com 4 quartos e perto de boas escolas, de repente era um caixote medíocre. Meu Honda confiável, quitado e perfeitamente funcional, era vergonhosamente medíocre. Minha satisfação com o trabalho e seu avanço constante e significativo era uma celebração da mediocridade. No começo, achei que fosse apenas o desabafo de uma profissional em meio de carreira se sentindo estagnada. Depois entendi que ela já estava construindo a narrativa que justificaria sua saída. 6 meses depois do impasse da transferência, Carolina conseguiu um cargo sênior na agência Vanguarda, uma das mais prestigiadas do estado. De repente, estava em festas de gala, jantares com clientes e retiros de equipe nos fins de semana. O chefe dela, Rodrigo Vargas, o carismático diretor de criação da agência, tornou-se assunto frequente nos nossos cada vez mais raros jantares em família. O Rodrigo diz. Na casa de praia do Rodrigo. O Rodrigo acha. Percebia as mudanças, o guarda-roupa novo de grife, um perfume diferente, as noites que se esticavam até o início da madrugada. Eu não era cego.
Mas continuei torcendo para que ela se lembrasse dos 15 anos que construímos juntos, das crianças que ainda se iluminavam quando o carro dela encostava na garagem. Concentrei-me em ser a rocha para Clara e Tiago, cada vez mais confusos com a ausência crescente da mãe. Eu não sabia que o alicerce que eu passara anos erguendo, não só a família, mas minha silenciosa arquitetura financeira, estava prestes a ser testado de um jeito que eu jamais imaginei. A gota d'água veio, no meu aniversário, de 38 anos. Não esperava grande coisa. Naquela altura, Carolina já estava distante havia tanto tempo que eu ficaria grato por um cartão e um jantar em família. Aniversários sempre tiveram importância na nossa casa, mas naquele ano o silêncio dela foi tão completo que eu já tinha preparado uma desculpa para as crianças. A mãe estava sobrecarregada de trabalho. Naquela manhã, encontrei um envelope pequeno sobre o balcão da cozinha. Dentro, um vale-presente de R$ 20 do Habib's e um bilhete para uma refeição à altura das suas ambições. Feliz aniversário, marido medíocre. Fiquei ali, a caneca de café a meio caminho da boca, sentindo o chão sumir sob meus pés. Clara entrou, ainda de pijama, e viu o vale na minha mão antes que eu conseguisse esconder. É o seu presente de aniversário, pai? Perguntou, os olhos brilhando de curiosidade de pré-adolescente. Guardei o papel no bolso e forcei um sorriso. Só uma brincadeira da sua mãe. Ei, que tal panqueca hoje? Acho que ainda temos chocolate em pó. O dia desandou dali em diante. Carolina não voltou para casa naquela noite. Uma emergência de cliente, segundo a mensagem seca que mandou. Coloquei as crianças na cama, dizendo que a mãe estava presa no trabalho. Tiago perguntou se a gente podia fazer uma festa de verdade no fim de semana, talvez com bolo e cinema. Claro, campeão. Respondi, bagunçando o cabelo dele. Mas cada dia com vocês dois já é festa para mim. Ele sorriu. Mas Clara, observando da porta do quarto, me lançou um olhar que era velho demais para uma menina daquela idade. Se você quiser compartilhar sua história pessoal para que apareça no próximo episódio, escreva para o e-mail que está na tela. Quando eles dormiram, sentei no escritório de casa, encarando aquele vale-presente. 15 anos de casamento reduzidos a um insulto de R$ 20. Pela primeira vez, me permiti fazer o que vinha evitando havia meses. Abri o notebook e pesquisei sobre Rodrigo Vargas e a agência Vanguarda. O que encontrei não foi de todo surpreendente. A Vanguarda perderá 3 grandes clientes no último ano, e o grupo controlador, um conglomerado de comunicação de capital aberto chamado Grupo Nexus, vira suas ações caírem quase 40% na B3. Havia boatos em fóruns do setor, reclamações de ex-clientes sobre irregularidades no faturamento e uma sensação geral de que a agência estava em crise. Eu sabia perifericamente dos problemas da Nexus porque, por uma coincidência, possuía ações da empresa. Não era nenhum esquema grandioso. Anos antes, eu identificara a Nexus como um papel subvalorizado num setor que eu conhecia apenas tangencialmente, mas cujos números eram sólidos. Vinha comprando pequenos lotes cada vez que a cotação caía, reinvestindo dividendos, deixando a posição crescer calma e firmemente como musgo numa pedra. Naquela noite de aniversário, minha holding pessoal detinha quase 9% das ações ordinárias da Nexus. Não o suficiente para controlar nada, mas o bastante para ser notado se um dia eu resolvesse fazer barulho. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Tomás Oliveira, meu colega de faculdade de engenharia que depois migrara para o direito e agora era sócio de um grande escritório de advocacia empresarial em São Paulo. E aí, cara, desculpa ter perdido seu aniversário. Almoço amanhã. Tô achando que você precisa de um chopp e um ouvido amigo. No dia seguinte, entre um sanduíche de mortadela no Mercadão e um café, contei tudo ao Tomás, a traição, o vale-presente, a desintegração lenta do meu casamento. A expressão dele foi se fechando conforme eu falava. Isso é brutal, Elias. O que você vai fazer? Não sei. O divórcio parece inevitável. Mas as crianças. Tem outra coisa que você precisa saber, disse Tomás, baixando a voz. A Nexus está em pior estado do que a imprensa financeira divulga. Ouvi nos canais do escritório que o conselho está ficando nervoso especificamente com a Vanguarda. Há boatos de fraude no faturamento,
e os investidores institucionais estão buscando uma saída discreta. Um investidor bem posicionado e amigável, que ajudasse a estabilizar e pressionasse por uma limpeza, encontraria um conselho receptivo. Uma calma estranha tomou conta de mim. Qual seria a dificuldade de usar minha participação para forçar uma mudança? Tomás ponderou, com a cautela de advogado. 9% não força nada sozinho. Mas se você conseguir reunir outros acionistas descontentes, formar uma coalizão, pode exigir uma reunião extraordinária do conselho. Precisaria de um motivo forte, de interesse público da companhia. Animosidade pessoal não cola. Você precisaria de evidências de má gestão que ameacem o valor da empresa. Então eu vou encontrá-las, respondi. Legalmente. Quietamente. Sou engenheiro, é o que eu faço. Tomás me encarou por um longo instante. Vou fazer algumas ligações. Mas Elias, você tem certeza disso? Ir atrás do chefe da sua esposa, seja lá o que for, pode ficar feio. Peguei o vale-presente do Habibish e coloquei sobre a mesa entre nós. Não é vingança, Tomás. Vingança queima rápido e não sobra nada. É sobre proteger o que passei anos construindo. Meus investimentos, o futuro dos meus filhos e a verdade sobre o que está acontecendo numa empresa da qual sou sócio. Se essa verdade acabar expondo Rodrigo Vargas como o fraudador que ele é, isso é consequência, não motivação. Tomás assentiu, devagar. Está bem. Vamos trabalhar. O que se seguiu não foi um turbilhão de compras secretas de ações ou uma invasão corporativa espetacular. Foi uma campanha meticulosa de meses, do tipo para o qual fui treinado como engenheiro: pesquisa, análise e progresso paciente e incremental. Contratei uma contadora forense, Mariana Costa, ex-auditora da CVM especializada em analisar demonstrativos financeiros públicos, reclamações de clientes e dados setoriais. Ela começou a mapear as receitas declaradas da vanguarda em comparação com o escopo conhecido dos contratos, procurando discrepâncias que indicassem superfaturamento. Contratei um detetive particular licenciado para colher depoimentos de ex-clientes da vanguarda que haviam entrado com ações no juizado especial cível ou registrado queixas no PROCON. Tudo matéria de registro público. Nada foi roubado. Nada foi vazado ilegalmente. Tudo foi montado de fora para dentro, como reconstruir o projeto de uma ponte defeituosa a partir das rachaduras visíveis. Em casa, mantive o mesmo ritmo constante que Carolina sempre desprezara como passividade. Ela estava tão pouco presente que nem percebeu minhas horas extras no escritório. Quando percebia, imaginava que eu estava mexendo em esquemas de pontes para o trabalho. As crianças, no entanto, sentiam a distância crescer. Uma noite, encontrei Clara sentada sozinha na sala escura, a mochila da natação ainda no ombro. Querida, o que está fazendo acordada? Perguntei, sentando ao lado dela no sofá. Vocês vão se divorciar? A voz dela era miúda, mas direta. Respirei fundo. Eu vinha temendo essa pergunta. Ainda não sei. Mas quero que você saiba de uma coisa importante. Aconteça o que acontecer entre mim e sua mãe, o amor que nós dois sentimos por você e pelo Tiago não muda. Isso é permanente. Ela não age como se amasse a gente, disse Clara, com amargura. Perdeu minha competição, de novo ontem. A técnica disse que viu o carro dela no estacionamento daquele restaurante caro perto da agência, na hora que era para ela estar na piscina. Ela estava com ele. Fiquei atônito. Você sabe do Rodrigo. Clara revirou os olhos com o cansaço exasperado de uma pré-adolescente que aprendeu coisas demais cedo demais. Pai, tenho 12 anos. Não sou idiota. A mãe só fala nele. Vive teclando com ele. Até o cheiro dela mudou quando volta tarde. E agora esconde a tela do celular. Fez uma pausa. É por isso que você anda triste. Meu peito apertou. Puxei-a para um abraço. Sinto muito que você esteja carregando isso sozinha. Prometo que estou trabalhando para melhorar as coisas. Não estou só sentado, me lamentando. Você vai lutar pela gente? Perguntou, com a voz abafada no meu ombro. Com tudo o que tenho. É isso que os pais fazem. Esse é o meu trabalho. A virada veio 11 semanas depois do aniversário. Mariana Costa me ligou numa terça à tarde. Seu Elias, encontrei um padrão. Disse,
sem rodeios. A Vanguarda vem faturando de clientes por serviços criativos premium, com equipe sênior dedicada, tudo conforme o contrato. Mas, com base no número de funcionários e nos salários das divulgações públicas da Nexus, e cruzando com postagens de ex-funcionários em redes profissionais, parece que a maior parte do trabalho foi executada por juniores ou terceirizados no exterior, a uma fração do custo. A discrepância em pelo menos 17 casos documentados nos últimos 18 meses é material. A diferença parece ter sido desviada para contas de fornecedores que não correspondem a nenhum subcontratado de publicidade conhecido. Você consegue rastrear essas contas? Perguntei. Sem poder de subpoena. Não. Mas o padrão já é claro o suficiente para levantar sérias preocupações fiduciárias. Juntando com os depoimentos que o detetive colheu, 2 ex-clientes que processaram a Vanguarda no juizado especial e fizeram acordo com cláusula de confidencialidade, temos um caso convincente de que Rodrigo Vargas, como diretor de criação que supervisionava essas contas pessoalmente, ou sabia ou era diretamente responsável por fraude contábil sistêmica. Agradeci e liguei para Tomás. Temos material suficiente para um pedido formal de assembleia de acionistas. Preciso que você me ajude a redigir uma carta ao conselho da Nexus e a contatar os outros grandes acionistas. Quero montar uma coalizão que possa exigir uma sessão extraordinária para revisar a conduta do Vargas e os controles financeiros da empresa. Nas semanas seguintes, Tomás acionou sua rede. Conversou com gestores de fundos de pensão, com um family office que vinha reduzindo sua posição na Nexus discretamente e com um ex-executivo que ainda mantinha uma fatia relevante. Em silêncio, com profissionalismo, enquadrou a questão não como vingança pessoal, mas como governança corporativa. Quando o conselho da Nexus concordou em agendar a sessão especial, nossa coalizão representava 28% das ações. Mais do que suficiente para forçar uma votação. A reunião foi marcada para uma terça-feira de manhã, final de outubro, na sede da Nexus, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Cheguei cedo, vestindo um terno azul marinho discreto que Carolina nunca tinha visto, parte do guarda-roupa profissional que adquiri para aquela nova fase. O segurança conferiu meu nome na lista. Senhor Elias Andrade, consta na lista de observadores acionistas. Sala 4B, siga em frente. A sala do conselho já estava carregada de tensão quando entrei. Vários diretores tinham vindo de outros estados. Rodrigo Vargas estava de pé perto da cabeceira da mesa. Alto, bronzeado, num terno caríssimo, a confiança transbordando num sorriso ensaiado. Não me reconheceu, de imediato. Por que reconheceria? Eu era apenas o marido insignificante da amante dele, um homem que ele jamais fizera questão de conhecer ou sequer de ver numa foto. O presidente do conselho, um senhor de cabelos grisalhos chamado Sampaio, abriu a sessão e conduziu os itens de rotina. Quando chegou o ponto revisão de desempenho executivo, divisão agência Vanguarda, pedi a palavra. Meu nome é Elias Andrade, falei, com voz firme. Sou acionista de longo prazo do Grupo Nexus, com quase 9% das ações. Estou aqui como representante de uma coalizão que reúne 28%. Temos preocupações com os relatórios financeiros e as práticas de faturamento da agência Vanguarda, sob a liderança do Sr. Rodrigo Vargas. A sala ficou imóvel. Rodrigo virou a cabeça na minha direção, a expressão mudando de confusão educada para um horror que nascia. Protocolamos uma submissão formal junto ao conselho. Continuei, que inclui registros judiciais de ex-clientes, declarações juramentadas e uma análise contábil forense das receitas divulgadas publicamente. A documentação identifica 17 casos, nos últimos 18 meses, em que a Vanguarda faturou clientes por serviços premium e entregou trabalho de qualidade muito inferior. A diferença parece ter sido desviada por meio de contas de fornecedores irregulares, um padrão que, em nossa opinião, exige a suspensão imediata do Sr. Vargas, uma auditoria independente completa e a comunicação às autoridades regulatórias. Um caos explodiu ao redor da mesa. Rodrigo saltou de pé. Isso é um absurdo. Quem diabos é você? Isso é um ataque pessoal. Ele está fazendo isso por quê? Sr. Vargas, sente-se. Por favor. Interrompeu o presidente Sampaio,
com rispidez. Virou-se para mim. Senhor Andrade, são alegações gravíssimas. Em nome da transparência, pode explicar a natureza de qualquer conexão pessoal com o assunto? Encarei o presidente. Devo esclarecer que sou marido de Carolina Andrade, diretora de marketing da Vanguarda. O senhor Vargas e minha esposa mantêm um relacionamento pessoal. Quero deixar claro que esse fato não é a base da minha ação. As evidências financeiras contidas nas pastas falam por si. Estou aqui para proteger meu investimento e o valor de longo prazo desta companhia. Minha situação pessoal é, nesta sala, irrelevante. Rodrigo empalideceu. Isso é uma vingança, sibilou, olhando desesperado ao redor. Ele está humilhado e quer me destruir. Vocês não podem estar considerando. Basta, cortou o presidente. Ajeitou os óculos e começou a folhear o dossiê. O silêncio na sala era absoluto. Estes documentos são bastante detalhados. Senhor Vargas, o senhor nega que essas 17 contas tenham sido supervisionadas diretamente pelo senhor? Rodrigo gaguejou. Eu precisaria revisar. Isso é uma emboscada. Não tive tempo de preparar resposta. Exatamente por isso, intervim. Com calma. Não estamos pedindo uma decisão definitiva hoje. Pedimos uma suspensão para uma auditoria independente completa. Se a auditoria inocentar o senhor Vargas, ele será reintegrado com um pedido de desculpas. Se confirmar o padrão, a empresa terá agido com responsabilidade e poderá começar a ressarcir os clientes. O conselho deliberou por quase 1 hora. Consultaram o jurídico da companhia pelo viva voz, fizeram perguntas sobre a metodologia da análise. Mariana Costa, que aguardava na recepção, foi chamada para detalhar o mapeamento de receitas. Não foi uma expulsão dramática de cinema. Foi um processo corporativo sóbrio e medido. No fim, o conselho votou por suspender Rodrigo Vargas com remuneração, iniciar uma auditoria independente e notificar a CVM sobre a investigação interna. Rodrigo deixou a sala por conta própria, o rosto uma máscara de fúria fria. Meu celular vibrou quando eu caminhava para o estacionamento. Uma mensagem de Carolina. O que você fez? O Rodrigo acabou de me ligar gritando. Disse que você estava na reunião do conselho. Como isso é possível? Não respondi por mensagem. Esperei chegar em casa, onde encontrei Carolina andando de um lado para o outro na sala como um bicho enjaulado. As crianças estavam na escola. Tínhamos a casa só para nós. Quero uma explicação, exigiu ela. Como você entrou naquela sala? O que fez com o Rodrigo? As crianças estão bem? Na escola, onde devem estar. Me responde, Elias. Pousei a maleta com calma. Eu sou acionista do Grupo Nexus, a holding da Vanguarda. Há anos. Minha participação é significativa o bastante para, junto com outros investidores preocupados, conseguirmos uma sessão especial do Conselho para revisar evidências de má conduta financeira na agência. O Conselho votou pela suspensão do Rodrigo até a auditoria. Foi isso. Carolina me encarou, momentaneamente sem palavras. Você tem ações. Com que dinheiro? Seu salário, de engenheiro. Royalties das minhas patentes. As mesmas que você sempre desprezou como engenhoca de garagem. Venho investindo quieto há mais de 10 anos. É assim que se constrói algo duradouro, Carolina. Devagar. Sem alarde. A expressão dela guerreava entre fúria e perplexidade. Então era tudo sobre negócios. Por acaso você era sócio da empresa do Rodrigo? Não exatamente. Eu tinha as ações muito antes de saber que o Rodrigo existia. Mas quando descobri o que ele estava fazendo com as finanças da companhia, quando vi o padrão de fraude, eu tinha o direito e a responsabilidade de agir. Meus sentimentos pessoais sobre o relacionamento de vocês podem ter me dado um empurrão para investigar, mas as provas são reais. Foi com base nelas que o conselho decidiu. Carolina desabou no sofá. O que acontece agora? Profissionalmente, a auditoria vai determinar o destino do Rodrigo. Pelo que vi, ele deve enfrentar multas da CVM e possivelmente uma ação criminal. Pessoalmente, continuei, mantendo a voz firme, vou dar entrada no divórcio. Meu advogado já preparou os papéis. Vou pedir a guarda unilateral da Clara e do Tiago, com visitas estruturadas e generosas para você. Eles precisam da mãe.
mas também de estabilidade. Você não pode jogar fora 15 anos de casamento, sussurrou ela. Não fui eu quem jogou fora, respondi, sem rispidez. Só estou aceitando que já está quebrado e tentando construir algo mais seguro para nossos filhos com o que sobrou. O vale-presente do Habibish não foi a causa do divórcio, Carolina. Foi só o momento em que finalmente deixei de fingir. Ela começou a chorar, o rosto nas mãos. As crianças vão me odiar. Não, falei com firmeza. Não vou permitir. Elas vão saber que nós dois as amamos, mesmo que não possamos viver juntos. Já conversei com uma terapeuta infantil sobre como conduzir isso. Preciso que você colabore comigo, pelo bem delas. Consegue. Por um longo momento, ela não respondeu. Depois, lentamente, assentiu. Os meses seguintes foram difíceis, mas honestos. A auditoria independente confirmou o padrão de fraude nos faturamentos e o vinculou diretamente a Rodrigo Vargas. Ele renunciou antes do relatório final. Após cooperar com a investigação da CVM, pagou multas pesadas e aceitou uma proibição permanente de atuar como administrador de empresa de capital aberto. Não foi preso, mas sua carreira publicitária acabou. A última notícia que tive é que aceitaram um cargo de consultor em Lisboa, bem longe do prestígio que um dia desejou. Carolina e eu chegamos a um acordo de divórcio sem guerra judicial. Ela concordou com a guarda unilateral, com residência na minha casa, e as visitas foram estabelecidas sem atrito. Mudou-se para um apartamento a 15 minutos dali e começou a frequentar terapia, além de sessões conjuntas com as crianças. Conseguiu trabalho numa agência menor, menos glamourosa, onde suas verdadeiras habilidades de marketing importavam mais do que impressionar um chefe como Rodrigo. Eu não confiava plenamente, mas havia se esforçar. Passou a comparecer às visitas com regularidade. Voltou a assistir às competições da Clara. Ligava para o Tiago toda noite em que ele não estava com ela. Era um começo. Recuei do envolvimento ativo no grupo Nexus quando um novo diretor-presidente assumiu, mas permaneci como conselheiro informal em sustentabilidade, de infraestrutura. Meus dias voltaram ao que sempre foram: projetar pontes que durariam mais do que eu, criar 2 filhos que devagar e visivelmente se curavam, e tentar ser a presença estável e atenta que eles mereciam. Num sábado de outono, quase um ano depois da reunião do conselho, Carolina veio buscar as crianças para uma trilha no fim de semana. Chegou mais cedo, e acabamos tomando café no quintal enquanto Clara e Tiago terminavam de arrumar as mochilas lá dentro. Eu fui cruel com você, disse ela, de repente, olhando fixo para a xícara. Por muito tempo. Aquele vale-presente foi covarde. Acho que eu precisava castigar você por não ser a pessoa que eu achava que merecia, por não querer as mesmas coisas que eu. Só depois de perder quase tudo é que enxerguei o quanto isso era distorcido. Eu sei, respondi. Já fiz as pazes com isso. Na verdade, passei boa parte do luto ainda casado. Quando os papéis do divórcio foram assinados, eu já estava pronto para seguir em frente. Ela me olhou então. De verdade. Você sempre foi o forte. O constante. Eu só não conseguia enxergar. Ou escolhi não enxergar. Não respondi. Não havia mais nada a dizer que não reabrisse feridas desnecessariamente. Quando as crianças saíram pela porta dos fundos, baguncei o cabelo do Tiago e lembrei a Clara de levar o protetor solar. Eles me abraçaram, gritaram até logo e correram para o carro da mãe. Mais tarde, sozinho no escritório, abri a gaveta onde ainda guardava o vale-presente do Habibish. Eu o mantinha não como troféu de vitória, nem como cicatriz para cutucar, mas como um marco, a pedra de divisa mostrando o ponto onde eu finalmente deixará de ser definido pelo desprezo alheio. Eu não me tornará um homem diferente. Apenas, por fim, me permitirá ser o homem que já era. O investidor paciente, o construtor cuidadoso, o pai que estava presente. Semanas depois, participei da inauguração da passarela Vila Mariana, sobre a Avenida 23 de Maio, um projeto que eu liderara e que incorporava 2 das minhas patentes de drenagem e estrutura. Clara e Tiago estavam ao meu lado. Clara agora com 13 anos e quase na altura do meu ombro. Tiago com 10 vibrando de orgulho. Após a cerimônia,
Uma repórter local perguntou por que eu escolhera aquele modesto projeto comunitário em vez de várias ofertas de maior visibilidade que surgiram depois que a história da vanguarda circulou em silêncio nos meios empresariais. Olhei para meus filhos antes de responder. Algumas coisas importam mais que prestígio ou manchetes. Essa passarela liga dois bairros que ficaram separados por uma avenida perigosa por décadas. Crianças vão usá-la para ir à escola, em segurança. Famílias vão atravessar para visitar o parque. Não tem glamour, mas vai estar aqui muito depois de mim, fazendo seu trabalho. É nesse tipo de obra que eu acredito. A repórter sorriu e anotou. Passei o braço em volta do Tiago e voltamos para casa caminhando pela tarde fresca. A nova passarela sólida e discreta e sob nossos pés, já cumprindo exatamente aquilo para o que fora projetada. Naquela noite, Carolina buscou as crianças para o jantar de meio de semana. Ela se matriculou num curso de design gráfico no Senac e começara a levar para eles pequenos desenhos à mão das coisas que eles contavam do dia a dia. Os gols do Tiago na escolinha, o nado borboleta da Clara, a nossa vira-lata dormindo num raio de sol. Era um gesto pequeno, mas genuíno, e as crianças passaram a esperar por ele. Enquanto a casa se acomodava em seu novo ritmo mais silencioso, finalmente compreendi o que estivera construindo o tempo todo. Não uma fortaleza contra a humilhação, nem uma arma de vingança, mas um alicerce largo o suficiente para abrigar justiça e também graça. A verdadeira medida de uma pessoa não é a rapidez ou o estrondo com que revida quando ferida. É o cuidado, a paciência com que reconstrói depois, tijolo por tijolo, ano após ano, com as pessoas que ama em segurança no centro. Esse era o homem que eu escolhera me tornar. Muito antes do vale presente, muito antes da traição. E, no fim, essa escolha silenciosa e duradoura foi a única vitória que realmente importou.